Certa vez, 2 burros estavam carregando uma carga preciosa para os seus donos. Só que os 2 estavam andando sozinhos, sem nenhuma pessoa perto deles. Aí o primeiro deles, que era o mais pensativo, o mais sensato, disse para o amigo dele, falou assim: olha, a gente tem que prestar muita atenção por onde a gente anda, nós temos que observar tudo para evitarmos pegarmos caminhos errados ou talvez até sofrermos algum ataque. Aí o segundo burro, ele falou assim: que é isso? Não é nada disso, é só seguir a trilha direitinho, porque se nós seguirmos essa trilha, nós vamos chegar direitinho aonde nós temos que chegar. Aí o outro disse: não, eu não concordo com isso, eu acho tudo bem, nós podemos até seguir a trilha, mas é bom a gente levantar a cabeça, sempre olhar dos lados e sempre pensar aquilo que nós iremos fazer. Aí o outro burro, ele disse assim: não, nada disso. Eu sempre aprendi que eu tenho que imitar os outros. Essa trilha onde nós estamos andando, muitos outros já passaram por aqui. Então se os outros passaram por aqui, nós vamos passar por aqui e tudo vai dar certo. Aí o outro burro, ele disse: mas não é porque os outros passaram por aí que nós vamos passar e vai dar certo. Mesmo assim, é necessário que a gente preste muita atenção. E essa discussão dos 2 durou bastante tempo. Eles andaram, e um falava que devia seguir os exemplos dos outros, imitar os outros, e o outro falava que era melhor prestar atenção em tudo, porque às vezes aquilo que dava certo para os outros não daria certo para eles. E essa discussão durou muito tempo. A jornada era longa. E um dos burros carregava o açúcar e o outro carregava esponjas. Aquele que carregava o açúcar é aquele que dizia que não se devia imitar os outros em tudo, porque nem tudo que era bom para os outros seria bom para eles. E o outro burro que carregava a esponja era aquele que dizia que sim, que se deveria imitar os outros, porque se os outros tiveram sucesso, eles imitando os outros também teriam sucesso. E assim a viagem foi prosseguindo. Passado muitas horas de viagem, eles chegaram na beira de um rio. E naquele rio, onde havia uma ponte, a ponte estava quebrada, a ponte havia caído. E agora, o que eles iriam fazer? Aquele burro que não gostava, que não achava muito certo fazer o que os outros faziam, ficar imitando, ele gostava mais de pensar, então ele foi o primeiro a tomar a decisão. O outro burro, que ficava sempre esperando para imitar, ele falou assim: e aí, o que nós vamos fazer agora? Daí o burro falou: eu já sei. Aí ele desceu pelo rio e atravessou o rio facilmente e chegou do outro lado. E como era açúcar que ele estava carregando, uma boa parte do açúcar derreteu, mas não perdeu a carga toda e ele chegou são e salvo do outro lado. E aquele burro que gostava de imitar os outros, dizendo que o segredo da vitória era sempre ficar imitando os outros, ele então quis imitar o amigo e ele desceu também no rio pelo mesmo caminho. Só que ele tinha com ele esponja, ele estava carregando esponjas, e a esponja é algo que absorve a água e deixa a carga mais pesada. Quando ele chegou na metade do caminho, ele não aguentou e o rio começou a puxar ele. E ele, desesperado, o rio foi puxando e ele, com os dentes, ele conseguiu se livrar da carga. Mas ele já estava uns 30 metros abaixo e com muita dificuldade ele conseguiu subir no barranco. Com muita dificuldade ele subiu no barranco e ele então se salvou. Ele se salvou, mas a carga de esponja acabou sendo perdida. E o outro disse: tá vendo? Não é sempre bom seguir ou imitar os outros. Às vezes aquilo que dá certo para os outros não vai dar certo para nós. Minha amiga e meu amigo, no livro de Provérbios,
no capítulo 12, no versículo 15, está escrito assim: o caminho do insensato, aos seus próprios olhos, parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Se aquele outro burro, que gostava de imitar os outros, tivesse dado ouvidos ao seu amigo, ele não teria passado aquela situação de quase morte. Mas como ele era insensato, ele quase morreu. E existem muitas pessoas que estão sofrendo, que estão padecendo, porque são insensatas, porque elas não gostam de ouvir o conselho das outras pessoas, de outras pessoas mais experientes. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.